Talvez esse vídeo seja um choque para alguns, nem um choque para outros, mas eu vim contar para vocês todos os livros que eu abandonei durante a minha existência. Que eu lembre, tá? Porque deve ter coisa que eu esqueci. E também vou contar alguns que eu deixei em stand-by. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje vamos falar dos abandonados. Daqueles que foram jogados para escanteio. Eu tenho muita dificuldade de abandonar livro, porque eu sempre fico pensando no valor pago. Então eu tenho muita dificuldade de abandonar livro por isso, mas eu já abandonei alguns, é algo que eu tô tendo esse exercício conforme o tempo. Mas também não julgo se você abandona livros, tá? Porque cada um sabe de si. Porém, como eu tava falando, tem uns casos que não tem como não abandonar, porque simplesmente tem livros que não funcionam pra você, e se você força, você passa a odiar o que você tá lendo. Então, abandona. Vai fazer o quê? Me conta aí nos comentários, vocês costumam abandonar livros sem dó? Ou vocês são igual a eu e ficam pensando, ai não, deixa eu tentar mais um pouco, entendeu? Me conta. Em 2021, eu abandonei um que me rendeu comentários curiosíssimos. Houve uma certa indignação na rede, ao lado na rede de fotos, que virou rede de vídeos, que foi Drácula do Bram Stoker. Eu já tinha canal aqui quando eu abandonei e comentei. Eu gostei muito do início do livro, achei o máximo. E do meio até a parte que eu abandonei, eu achei muito. Eu não tava com paciência. De ter achado arrastado num nível que não dava pra tancar, entendeu? Pra mim, novamente, se você gosta de Drácula, tá tudo bem. Não leva pro pessoal, tá bom? Eu achei engraçado que me rendeu vários comentários curiosos ali no Instagram, porque o que acontece? Teve um cara que parece que eu ofendi até a sétima geração da família dele só porque eu abandonei Drácula. Eu não tava com muita paciência pra aquela coisa da moralidade do Bram Stoker na época. Ah, não tava. Não tava com paciência, achei arrastado. Teve uma coisa de expectativa também, porque eu esperava uma coisa e recebi outra. E foi isso. Mas eu fico chateada de não ter gostado de Drácula por um motivo tão fútil. Porque tem tanta edição bonita de Drácula por aí, mas eu falo, não vou gastar numa edição bonita de Drácula, sendo que eu nem gosto da história, sabe? Aquela versão amarela da Darkseid eu acho lindo. Esse acho que um dia na minha vida, pode ser que eu volte a ler, pode ser, nada de definitivo, né? Pode ser que eu tente outra vez, pode ser, não sei, fica aí o questionamento. É isso, eu acho que eu não tava com paciência pro moralismo do século XIX, e aí juntou o fato que era uma narrativa mais arrastada, eu falei, nah, quero não. Eu tava torcendo pra... Eu esqueci o nome da personagem que vai adoecendo e se tornando vampiro. Eu tava torcendo pra ela ir chegar lá e acabar com todo mundo, acabar com Van Helsing. E eu tava pouco me lixando pros mocinhos da história. E aí o outro que pode ser polêmico aqui, porque eu sei que o autor tem bastante fãs, que eu abandonei, foi Contagem Regressiva do Ken Follett. Eu sei que o Ken Follett é um autor renomadíssimo aí de ficção histórica e algumas coisinhas mais. Assim, às vezes ele mistura alguns elementos de ficção científica, se não me engano. Se eu estiver falando besteira, me avisa. Mas eu acho que sim, porque tem um livro que eu lembro de ler a sinopse, tinha uma coisa sobre biotecnologia, eu não lembro. Eu posso estar falando bobagem. Mas é majoritariamente de ficção histórica. Autor dos Pilares da Terra. Sempre fui bastante fã de ficção histórica. Hoje em dia eu leio um pouco menos, mas eu gosto bastante ainda, óbvio. E quando eu li a sinopse de Contagem Regressiva, eu achei assim o máximo. Eu falei, nossa, isso aqui vai ser minha cara, não sei o quê. Mas sabe aqueles livros que você lê 3 páginas e você sabe que aquela linguagem não é pra você? Aquela linguagem não. Você sabe que aquela história não é pra você? Foi isso que aconteceu pra mim. Eu li e, sabe, as palavras me repeliram de um jeito que eu falei, cara, eu não vou aguentar ler isso aqui não é pra mim não. E novamente, não falando mal do autor, nem do próprio Bram Stoker, nem, assim, que eu falei antes, nem falando mal dos autores, não. É só uma questão de você se identificar com aquela parada ou não, sabe? E tem alguns que repelem muito. E Ken Follett foi, eu acho que um dos livros que eu abandonei, tipo assim, tendo lido 1 ou 2 capítulos no máximo. Não sei se eu tentaria de novo alguma coisa do autor. Pode ser um dia, mas não tenho planos para os próximos 10 anos. O livro que eu li, mais ou menos entre 70 e 80 páginas, eu não me recordo agora, foi A Vida Invisível de Ed Larue, eu nunca sei falar. Tá? De V. Schwab. A premissa dele eu acho excelente, eu acho muito legal. Li 70 páginas dele, não achei assim, não achei algo que, ai meu Deus, que ruim, não. Mas eu só fui sentindo que era uma parada que eu não ia aguentar ler quase 600 páginas daquele tipo de história. E eu sei que tem muitos fãs, até de V. Schwab, que, aliás, eu
tenho vontade de conhecer Vilão. Outro que eu tentei algumas vezes na vida foi As Filhas do Capitão, da Maria Dueñas. Eu queria muito ler algo escrito por alguém da Espanha na época. E aí eu sei que essa autora é a autora do Tempo Entre Costuras e tal. E eu achei a sinopse desse livro o máximo, As Filhas do Capitão. Eu adoro esse tipo de livro, geralmente. Mas foi outro que eu li umas 100 páginas no máximo e não consegui ir adiante. E eu já tentei 3 vezes. Aí eu falei, chega, né? Se você não conseguiu passar da terceira vez, chega, acabou, palhaçada. Vai, passa pra frente. Porque alguém vai estar querendo ler esse livro enquanto ele tá encalhado aí dentro da sua casa. Alguém pode estar querendo ler. Então eu devo trocar ele no sebo em breve. Eu tentei! Outro que eu abandonei foi Me Apaixonei pela Vilã, de Inori. Eu já comentei aqui que era algo que eu esperava muito. É uma light novel, né? Eu achei que ia adorar, eu achei que ia ser tem vários temas ali trabalhados que eu adoro e tal. É um isekai, né? Só que eu cheguei mais ou menos... Esse eu cheguei mais adiante. Eu acho que um pouco além da metade, ou na metade, não me recordo, mas fui mais adiante. Mas aí começou a ficar intragável, eu falei, acabou. E esse eu me arrependi muito, porque ele foi 50 na época. Não deu, cara. Só tava me estressando, me causando indignação de um jeito ruim. Não aquela história que te deixa indignado, porque faz parte da trama. Então eu abandonei. Outro abandonado foi Damas no Ar, da Joyce Carol Oates, que na verdade é organizado pela Joyce Carol Oates, mas são várias autoras, que é uma coletânea de contos, tem também poemas e alguns outros textos ali. E era para utilizar o cenário da mulher no clima noir ali, no estilo noir, né, que é majoritariamente masculino. Só que eu acho que, cara, tinha faca e o queijo na mão e deixaram mofar e jogaram no lixo, tá ligado? Pô, podia ser tanta coisa. Usar o cenário de filme noir abrange tanta coisa. Aí foi lá e... Enfim, muitas atrocidades passando na minha mente agora, então não posso falar, porque senão o YouTube vai me brecar. Aí agora tem uma série que eu dropei, que talvez seja, sei lá, apedrejada aqui. Talvez, mas não posso fazer nada. Eu boto um escudo e é isso. As pedrinhas bate, acabou. Cara, a tetralogia napolitana da Helena Ferrante. Eu li o primeiro, Amiga Genial, achei muito bom na época, tá? Pra não dizer que não achei bom, achei muito bom. E aí eu comecei a ler o segundo e eu comecei, além de começar a achar chata a narrativa, pô, tem uma cena de violência lá que eu não tava afim de ler na época, aí foi, assim, já tava com a vontade de ler muito baixa. E aí foi a gota d'água, saca? Uma cena de violência horrorosa, logo na primeira parte do livro, do segundo. Aí eu dropei mesmo, e eu não tenho nem mais vontade de ler nem nada da Helena Ferrante. E aí eu fui descobrindo também que não era muito meu estilo também, tá? Mas eu sei que todo mundo ama, quer dizer, muita gente ama. Não todo mundo, mas muita gente. Mas se você é fã de Helena Ferrante, tudo bem, tá? Não, eu não tô julgando a capacidade da autora, nem nada do tipo, não. Só eu que não tava na vibe mesmo, afinal não é o tema do vídeo. E aí teve um gringo que eu abandonei, que é o The Equal Life de Sarah Gailey, que foi um que eu enchi o saco pra ler pra caramba. Porque tinha tudo que eu gosto também de ler. Tinha o quê? Um casal de cientista, eles vão lá e clonam uma mulher, aí o cara abandona a mulher pra ficar com o clone da mulher, e aí acontece alguma coisa, que eu não sei até hoje o que foi, porque eu abandonei o livro antes. O clone mata o cara, e aí o clone vai e liga pra original, né? E fala assim, pô, matei o marido, me ajuda aí a abafar esse caso. E aí tem uns conflitos morais ali. Cara, é muito... A ideia é muito boa, mas eu achei a escrita muito chata. Eu achei muito chata, mas muito chata mesmo. Aí ficou intragável também de continuar. A duologia da N.K. Jemisin de Nós Somos a Cidade, né? E eu só li o primeiro, na verdade, então nem cogitei ler o segundo. Quer dizer, só li um pedaço do primeiro, né? Eu tentei ler esse livro, acho que foi em 2022. Não me recordo, acho que foi 2022. Eu li uns 3, 4 capítulos, não me recordo agora. Foi coisa pouca. E eu falei, cara, eu acho que eu vou ler esse livro em outro momento da minha vida, não gostei tanto assim e tal. Acabei trocando o livro no sebo. Aí, no início desse ano, foi o livro sorteado lá no Clube Dali, do canal Lee Peterson. Eu tentei ler de novo, mas aí eu abandonei o primeiro capítulo mesmo. Eu sei que tem muitos temas lá que são muito importantes de serem discutidos, que a autora é renomadíssima. Eu ainda quero ler alguma outra coisa da autora na vida, mas essa duologia eu descobri que não é muito minha vibe, não. Do jeito da escrita, o jeito que utiliza os elementos de fantasia, eu não gostei. Então, acho que Os Abandonados
foram esses. Eu devo estar esquecendo alguma coisa com certeza aí no caminho, tá? Óbvio. Mas agora eu vou falar sobre os que estão em stand-by e que eu não abandonei, eles só estão em pausa, tá? Mas antes disso, eu já vou aproveitar para falar para vocês se inscreverem no canal, porque me ajuda demais a crescer por aqui. Deixa aquele like, porque, cara, eu sei que é uma coisa padrão do YouTube, a gente fala, ah, não, pô, todo mundo sabe que é pra deixar o like. É muito importante pra gente aqui no YouTube, pra a plataforma entender que esse vídeo foi legal e pra entregar pra outras pessoas. Então, se possível, deixa aquele likezão aí maroto e me conta nos comentários quais são os livros que vocês andaram abandonando por aí. E caso vá comprar alguma coisa na Amazon, por favor, utilize meu link de associado. Fica na descrição e você não paga absolutamente mais um centavo sobre a sua compra e ainda me ajuda aqui com o canal. Agora vamos falar sobre os livros que eu comecei, parei e vou retomar em algum momento. Aí aqui começa a polêmica também, um dia de Céu Noturno da Samantha Shannon. Eu enchi o saco falando que ia ler esse livro. Eu adoro o Priorado da Laranjeira, mas eu simplesmente não tô na vibe. Eu não sei se é por causa do tamanho do livro ou do tipo de história mesmo. E eu adoro o jeito que a autora escreve. As cento e poucas páginas que eu li de Um Dia de Céu Noturno eu achei muito bom. Só que eu não tô na vibe, então eu parei de forçar. E a partir de agora, todas as desculpas que eu disser serão essas. Tô esperando a hora certa de vir aquela vontade mesmo da fantasia super épica e tal. Dito isso, de não estar na vibe, A Sala de Vidro do Simon Mower. Esse é um livro também que eu enchi o saco pra ler. E assim, eu achei o jeito que o autor escreve muito interessante, mas é isso. Falta de vibe de ler ele. Ele é um drama histórico, tem até uma adaptação aí com a Clarice Houghton, que fez Game of Thrones. Eu queria até ler o livro antes de assistir a adaptação, mas eu acho que eu não tô com vontade nem de ler o livro, nem de nem de ver a adaptação no momento, então... Mas é coisa de momento, porque eu sei que eu gosto desse tipo de história. Mais um que eu perturbei muito no ano passado que eu queria ler foi O Mestre dos Jeans, do P.J. Clarke, e... cara, eu li uma boa metade dele também, e aí pausei, porque eu comecei a ficar com muita preguiça de ler inglês. Muita preguiça de ler inglês. Eu ainda tô um pouco com preguiça de ler inglês, mas eu preciso voltar pra não deixar a língua ir embora também, sabe? E me pegou nessa época e tal, e eu comecei a sair da vibe, começou a ter muita coisa que eu tinha que ler antes, e aí eu falei, deixa pra outra hora. Nessa mesma vibe tem Ela Se Tornou o Sol, de Shelley Parker Chan, que também eu li uma boa metade, só que ele é mais carregado, é um livro bem mais carregado de informação, de detalhes, enfim, ele tem um ponto de vista duplo de um general lá e de uma outra personagem que se infiltra no mosteiro para sobreviver e tal, e é muito interessante, tem muita coisa sobre a guerra da China e da Mongólia, e é muito legal, é uma fantasia histórica. E é o mesmo caso, sai da vibe e volta em algum momento. Venha o que vier da Rainbow Rowell. Eu tava com preguiça de ler em inglês mesmo. Tanto é que foi por isso que eu comprei ele em português recentemente. Porque eu quero terminar essa trilogia, eu adoro essa farofa. Aí vem aí esse mês, eu espero. Outro que eu deixei em stand-by foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu resolvi pegar ele na época, um livro grande, clássico, lendo com 50 outras coisas juntas. Eu não tenho essa capacidade de ler Jane Eyre junto com 500 outras coisas que eu preciso ler. Eu preciso de um tempo mais com calma para pegar um livro desse jeito. E isso já faz quase 2 anos, né? Abafa. Mas um dia sai, é isso que importa. Esse ano minha cota de clássico vai ficar com Arsène Lupin e com Elizabeth Gaskell, com Norte Sul. Aí ano que vem a gente descobre o que vai ser. Pode ser que eu pegue Jane Eyre ano que vem, mas esse ano eu acho que não. Mas também tô falando isso e posso mudar de ideia, né? Afinal, o ano ainda tem 6 meses e alguma coisa. O Hobbit, de Tolkien, é outro que eu comecei e eu tava adorando sair da vibe também. Eu não acho que seja um livro pra ler sem tanta atenção assim. É mais um desses livros que você precisa dar mais foco, mais atenção. Não que eu não dê nas minhas leituras do dia a dia, mas pela linguagem e tal, preciso de um pouco mais de foco. Mas eu acho a parte que eu comecei eu achei incrível. Esse eu gostaria de terminar esse ano. De pegar e reler, né, a parte que eu li e terminar esse ano. E vamos ver como é que fica, mas é algo que eu pretendo. Mas é um potencial livro que eu acho que eu vou amar a partir do momento que eu conseguir chegar e me concentrar nele.
Agora, esse aqui eu tenho até vergonha de falar, que é A Casa do Marcerulho, do TJ Klune, que eu já tentei algumas vezes também, mas esse eu não desisto, não. Esse aí vai ficar aí, eu vou tentar até a hora que for. Aí, se eu não gostar, eu troco no sebo, dou o livro pra alguém, sei lá. Outros três, assim, que talvez sejam polêmicos ou não. Um que eu comecei também e deixei pro stand-by foi Violeta, da Isabel Allende, que eu cheguei a ler uns 70 páginas, saí da vibe, falei, vou ler quando eu tiver dando atenção pra ela, foi o que eu falei, a desculpa pra tudo foi essa. Mas eu lembro de ter gostado do jeito que a Isabel escreve. Outro que eu fiquei chateada de não conseguir continuar foi Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Eu ainda tô na dúvida se eu me identifico com as histórias do Brandon ou se eu simplesmente não tava com vontade de ler um livro muito grande nesse momento da minha vida. É o mesmo caso da Samantha Shannon, né? E assim, eu fico chateada porque eu tava gostando. Eu gostei muito do núcleo do Kaladin e do núcleo da Shallan. Eu achei dois personagens geniais. E aí, quando entrou naquela parte que já entra o núcleo do Adolin, acho que é esse o nome dele, eu não poderia me importar menos. Personagem chato, núcleo chato pra caramba. Fãs do Brandon me matando nesse momento. E aí, mas o que compensava pra mim era que o do Kaladin era assim, era Kaladin, aí o Kaladin Shallan aqui, aí veio o Adolin e fez assim, fez aqui, ó. Entendeu? Jogou aqui a leitura pra mim, tá? Pra mim. E aí eu fiquei me questionando, porque eu admiro muito o autor e como ele cria os cenários de fantasia dele, eu acho genial, entendeu? Eu não tava gostando muito desse núcleo mesmo, aí eu falei, cara, eu não tô com vontade de enfrentar um núcleo que eu não gosto do livro aqui, e vou deixar pra depois. Esse eu acho que eu termino um dia na vida sim. Pelo menos o primeiro, aí eu descubro se eu quero ler Palavras de Radiância e diante ou não. Por enquanto, tá em stand-by, porque eu tava sem paciência mesmo pra enfrentar núcleos de personagens que eu não me importava, sabe? Pode ser coisa de momento, ou pode ser coisa de eu e Brandon, a gente não divide o neurônio. Mas vou continuar admirando o autor, porque eu acho que o jeito que ele lida com o cenário fantástico é incrível. E o outro, agora talvez o mais polêmico da minha vida, o Neuromancer, do William Gibson, que é a segunda vez que eu deixo ele em stand-by. Eu não consigo terminar de ler Neuromancer. E olha que eu gosto do Gibson, eu gosto das ideias dele. Bom, eu adoro Periféricos, tá até aqui bonita aqui, ó. Eu adoro Periféricos dele, eu acho genial as ideias dele. Só que o Neuromancer garra. Dessa vez eu ainda fui mais adiante, mas eu não cheguei a terminar. Eu falei, cara, deixa pra depois que eu tô empurrando. E eu não gosto dessa sensação de ir empurrando a parada, sabe? Enfim, galera, não esquece de me contar nos comentários quais são os livros que vocês já abandonaram na vida. E me conta se vocês já leram algum desses aí da minha lista e se vocês gostam ou não também, eu vou adorar saber. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. A gente se vê, sabe quando? No próximo.